O quanto você é comprometido com o seu chamado. Nesse vídeo, nós vamos aprender com Jesus a respeito de comprometimento. E entender também como que as distrações e as coisas banais desse mundo têm atrapalhado e nos afastado do nosso chamado. Então vem comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 35 e entender o que Jesus quer nos ensinar a respeito de comprometimento. A palavra de Deus diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para ele comer? Verso 34, Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Então, vou contextualizar um pouquinho aqui para a gente entender. Jesus, ele estava ali no momento, um pouquinho antes aí no capítulo 4 a gente vê o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e ele estava ali naquele momento na metade de uma trajetória, de uma viagem que ele estava fazendo, e os discípulos saíram para comprar comida, alimento. E quando os discípulos voltaram, trouxeram a comida, falaram para Jesus: coma, e Jesus disse: eu não quero essa comida, não é isso que me alimenta. E aí a pergunta que vem: Jesus não precisava se alimentar? Jesus, não, ele era homem, ele sentia fome, ele sentia sede. Tem vários relatos, tem várias afirmações de que Jesus sim sentia fome, sentia sede. Jesus tinha todos os sentidos humanos, porque ele era 100% homem. Mas Jesus, ele estava expressando algo aqui muito mais essencial do que o seu sentido físico da fome ou da sede física. Ele estava expressando aqui o seu comprometimento, a essência do seu chamado pelas almas. E por isso, inclusive, eu fiz a provocação no início: o quanto você é comprometido com o seu chamado. Jesus está dizendo para esses discípulos aqui, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Preste atenção nisso. O alimento físico, e muitas vezes tudo que a gente tem ao nosso redor, se torna banal perto do nosso chamado. E Jesus está dizendo para aqueles discípulos: olha, enquanto vocês estão aí preocupados com o que você vai comer, com o que você vai beber, aonde você vai dormir, as almas estão aí, se perdendo. As pessoas estão carecendo, necessitando da sua ajuda. E aí Jesus completa embaixo, dizendo o seguinte: levantem os olhos e vejam, os campos estão brancos. Enquanto vocês estão achando que só daqui 4 meses que é o tempo de colher, não, os campos já estão brancos. Jesus está se referindo aqui. Jesus está referindo-se às pessoas, às almas que estavam vagando no mundo, precisando de ter um encontro genuíno com Deus. E Jesus e aqueles discípulos eram o caminho, era o grande canal de conexão dessas pessoas com Deus. E aí eu quero levantar um ponto aqui muito importante, porque nesse contexto a gente vê algo que é material, que é o alimento físico, e algo que é espiritual, que é o que Jesus diz: eu me alimento de uma comida que vocês não conhecem. E conhecendo o ser humano, Jesus, ele estava preocupado com a alma. Sabe por quê? Porque dentro da tricotomia humana existe uma tríade, assim como existe também na tricotomia divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe uma tríade na tricotomia humana, que é o corpo, a alma e o espírito. E dentro dessa tricotomia, o corpo, ele pende a nossa vida para um lado material, para um lado carnal. E o Espírito, ele traz a nossa vida para um lado eterno, para um lado de conexão com o Pai. E a alma é o grande pêndulo. E aí o grande segredo é o quanto mais a gente alimenta o lado físico, quanto mais a gente alimenta a parte material, a parte
carnal, mais esse pêndulo da alma vai se inclinar para o lado carnal. Jesus está dizendo para esses discípulos: ei, se incline para o lado espiritual, porque as pessoas, as almas necessitam disso. E nós precisamos entender o que tem nos alimentado. O que tem nos alimentado? Jesus traz aqui essa clareza de que o comprometimento, o compromisso dele era com o chamado, era com almas. E ele traz também para a gente uma reflexão. Aonde nós estamos colocando a nossa energia? Em que nós estamos de fato, de que nós estamos de fato nos alimentando? Por quê? Porque eu e você temos um chamado. E se a gente alimenta esse chamado de forma espiritual, de forma divina, nós vamos sim conseguir completar esse chamado. Mas se nós dermos mais importância àquilo que é banal, às distrações, tudo aquilo que alimenta única e exclusivamente o nosso prazer humano, o nosso corpo, a nossa carne, nós não vamos cumprir o nosso chamado. Essa é a mensagem desse vídeo. Eu espero que tenha falado ao seu coração. Se você quiser conhecer mais de Jesus, se aprofundar mais na palavra, se inscreve nesse canal e vem comigo. Um abraço.